Olá pessoal, aqui é o professor Enio, professor de Física, e vamos hoje trabalhar com o capítulo chamado Força Eletromotriz. Esse capítulo é uma continuação do capítulo de corrente elétrica, ele é um aprofundamento do capítulo de corrente elétrica. Muito bem, então a gente começa com uma abordagem que é a seguinte, vejam esse circuito. A foto de um circuito correspondente a isso aqui é uma bateria, logicamente, né? Isso daqui é uma lâmpada pequena e eu tenho dois aparelhos, né? Repara que esse aparelho aqui de cima, ele está ligado em paralelo com essa bateria, tá? Então esse aparelhinho aqui, ele é na verdade um voltímetro e ele está lendo qual que é a voltagem da bateria. Por outro lado, esse outro aparelho de cá, ele é um amperímetro. Agora repara que ele está indicando zero. Por que ele está indicando zero? É porque a chave está aberta, né? Com certeza você poderia identificar. Então não existe corrente no circuito. Tanto é que não existe que a lâmpada está apagada, a lâmpada não está acesa, né? Se você tivesse que tentar desenhar esse circuito, você conseguiria? Acho que não é muito difícil não, né? Mas então vejamos, o circuito desenhado seria algo como isso aí. Então está lá a bateria, existe um voltímetro ligado em paralelo com a bateria, existe uma lâmpada, em série com a lâmpada tem um amperímetro, né? E agora como essa parte do circuito não está ligada, é como se fosse uma chave interruptora que está indicando, né, o circuito estar aberto. Então, a pergunta é a seguinte, eu estou lendo uma bateriazinha normal, né, comum de 9 volts, está indicando 9 volts, ok. O amperímetro está indicando corrente de zero, por quê? Porque na verdade a chave está aberta, então esses dois valores, 9 volts para a voltagem e 0 amperes para a corrente, estão extremamente razoáveis, né? A pergunta agora é a seguinte, o que vai acontecer se eu fechar essa chave? Então, se nós fecharmos essa chave, o que vai ocorrer nas leituras, né, da voltagem e da amperagem, né? Certamente você vai me perguntar, professor, mas espera lá, eu não tenho qual que é o valor da resistência dessa lâmpada. Realmente é verdade, você não tem a resistência. Mas o que você espera que aconteça com relação aos valores da voltagem lida nesse voltímetro e da corrente lida nesse amperímetro, né? Muito bem, então talvez você possa dizer, puxa vida, esse voltímetro vai continuar indicando 9 volts, né? E esse amperímetro vai indicar alguma corrente, algum valor de corrente, que você não faz ideia quanto seja, porque na verdade você não sabe qual que é o valor da resistência da lâmpada. Muito bem, então tá, então será que é isso mesmo? Então tá lá, apenas indicando a voltagem, né? O voltímetro e o amperímetro, desculpa. Então vejamos, quando nós agora fechamos a chave e nós procedemos à leitura, o que a gente acha? A gente acha lá que o voltímetro vai indicar 7,4 volts e o amperímetro 0,21 amperes. Então vamos de novo, espera lá. Então apareceu uma corrente, ok, então tá, agora tem uma corrente, a lâmpada está acesa, tem corrente no circuito, então é de se esperar algum valor de corrente, óbvio. Mas veja bem, o que aconteceu com esse voltímetro? Esse voltímetro agora está indicando que a pilha, essa bateria, ela está fornecendo apenas agora 7,4 volts. E por que isso aconteceu? Será que isso é um erro do experimento, né? O que é que está acontecendo? Por que agora está indicando 7,4 volts? Então, tem aí algum problema, né? Nós temos uma incógnita nossa, alguma coisa que estava prevista que realmente não aconteceu. Pois é, então tá. Então, para podermos analisar esse fato, a gente tem que prosseguir e lembrar. Essa lâmina que está aqui, se apresenta, ela aparece no capítulo anterior para vocês, né? É uma lâmina que mostra literalmente a anatomia de uma pilha de Daniel, uma pilha de zinco e cobre. E quando eu tenho a pilha de zinco e cobre, vocês estão lembrados, né? O potencial de oxidação do zinco é 0,76 e do cobre menos 0,34. Né? Então o que acontece? Você tem uma passagem de elétrons, saem elétrons no caso do zinco, né? E eles vão para o cobre. Aqui o cobre, o que vai acontecendo? Esse cobre ele vai
esses elétrons estão chegando, existe uma solução onde íons de cobre aqui começam a se juntar com esses elétrons, e ao ganhar o elétron, esse cobre, que antes era um cobre dissolvido na solução, ele começa a se agregar, sobrepor ao eletrodo de cobre. Então, existe um material que vai sendo depositado sobre o eletrodo de cobre. Do outro lado, a placa, né, de zinco, né, o que acontece? Ela vai sendo corroída. Por quê? Porque à medida, né, que esse zinco aqui vai perdendo elétrons, esse material, esse íon gerado, ele se solta da placa e vai para a solução, né? Então você tem íons de zinco aqui na solução. Então você vai ter uma corrosão no eletrodo de zinco. Olha que coisa bacana, né? E aí o que acontece? Acontece que se a gente medir a diferença de potencial de um potencial menos o outro, então 0,76 menos 0,34, não esquece não, é um potencial menos o outro. Então 0,76 menos 0,34, nós vamos achar 1,10. Então, se eu construir uma pilha, né, de zinco e cobre, a diferença de potencial que ela vai me fornecer é de 1,10 volts. Bom, então tá, mas de qualquer forma, eu só quero chamar atenção para isso. Então existe uma oxidação aqui no zinco, existe uma redução no cobre, né? A oxidação do zinco é a perda de elétrons, a redução do cobre é o ganho de elétron. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que essa ponte salina, ela vai estar tendo o quê? Um fluxo, né, de íons dentro dela. E esse fluxo de íons evidentemente depende da quantidade de íons de cobre nessa solução e depende da quantidade de íons de zinco nessa solução, né? Então o anodo de zinco ele vai se dissolvendo, né? O cátodo de cobre, né, recobre-se de cobre metálico. Então você vai tendo então uma quantidade de íons que estão passando de um lado para o outro aqui dentro dessa ponte salina. E aí o que acontece é que quando esses íons estão se movimentando, esses íons eles têm uma dificuldade, a quantidade de íons disponíveis dentro dessa solução ela não é constante. Então ela vai diminuindo essa quantidade de íons. Então se essa quantidade de íons diminui, então a gente pode interpretar isso como uma espécie de resistência interna, né? Então se cada vez tem menos íons zinco e cada vez menos íons cobre, então essa bateria ela não consegue fornecer energia o tempo todo da mesma forma. Então à medida que a pilha vai envelhecendo, a bateria vai envelhecendo, a capacidade dela de fornecer energia vai diminuindo logicamente. Então nós podemos dizer de alguma forma que essa bateria possui uma resistência interna, né? E essa resistência interna está associada, relacionada com a quantidade de íons disponíveis, né, para que as reações de oxidação, oxirredução aconteçam. E aí o que vai acontecer? Você pode notar, se você usa o celular, óbvio, você vai notar que quando você está usando, ele vai aquecendo, né? E por quê? Porque o celular tem uma bateria, né? E qualquer outra bateria que você ligar, você vai perceber que à medida que você vai usando, ela vai aquecendo. Então, no fundo, essa corrente elétrica aqui dentro, ela provoca um efeito Joule. Se ela provoca um efeito Joule, então a bateria tem uma resistência interna. Se a bateria tem resistência interna, então a bateria também passa a consumir um pouco de energia. E aí é que entra o detalhe, né? Então as baterias, o que você pode falar? Toda vez que você tem uma bateria que ela é nova, ela tem uma resistência interna que é muito baixa. Mas à medida que a pilha ou bateria vai envelhecendo, essa resistência interna dela vai aumentando, né? E outra questão curiosa, né? Uma questão curiosa que é a seguinte: existem pilhas que são baratinhas, né? São pilhas bem comuns, mas tem pilhas depois alcalinas, depois tem pilhas especiais. O que acontece? Qual que é a diferença entre elas? Então, as pilhas comuns, né, que você compra uma pilha bem baratinha, ela dura muito pouquinho. Então, a resistência interna dela cresce rapidamente. A pilha chamada alcalina, a resistência interna dela cresce bem mais lentamente. E existem algumas pilhas especiais muitíssimo caras, né, que a resistência interna cresce muito mais lentamente. E o outro aspecto curioso também é que existem aquelas pilhas que são normais e as pilhas recarregáveis. São aquelas pilhas que depois de algum tempo você pode pegar a pilha, ligar num carregador e você consegue refazer o processo. Essa pilha consegue mais uma vez fornecer energia para um circuito elétrico. Aí tem aqui os vários elementos que constituem os eletrodos dessas pilhas. Isso aí é apenas um aspecto de curiosidade que vocês vão trabalhar bastante, né, na eletroquímica com o professor de química de vocês. Muito bem. Então, agora, qual que é a nossa questão? Então, no capítulo anterior, que a gente via com vocês, a gente trabalhou com vocês, um capítulo muito importante, nós só trabalhamos com uma pilha ideal, né?
se eu dissesse lá para vocês, eu tenho uma pilha de 12 volts, então o tempo todo a pilha fornecia 12 volts o tempo todo. E essa pilha não tinha resistência interna, né? Essa pilha era uma pilha ideal. Agora, as pilhas reais, elas são muito mais complicadas. Então, primeiro que a resistência interna dela não é nula, né? Ela é bem pequena quando ela está nova, mas à medida que ela vai envelhecendo, a resistência interna vai aumentando, desculpe. E a voltagem da bateria também, da bateria real, ela não é constante. À medida que a gente vai usando a bateria, a voltagem que ela fornece ao circuito diminui. Então, quando a bateria envelhece, duas coisas acontecem. A resistência interna cresce e a voltagem que essa bateria fornece, ela diminui, né? Então, esse é um fator extremamente complicador para a gente, mas que a gente vai fazer uma abordagem mais ou menos simplificada com vocês. Então, vejamos. Então, o símbolo da bateria, que era a bateria antes ideal, agora tem que ser modificado. Então, você vai colocar essa bateria com o traço grande indicando polo positivo, o traço pequeno indicando polo negativo. Agora tem um resistorzinho aqui, tá vendo? Esse é um R minúsculo. Esse R minúsculo está associado à sua resistência interna da bateria, né? Então, você pode pensar, colocar lá entre os polos, ou colocar do lado de fora, colocando esse retângulo pontilhado, ou simplesmente afirmar que a bateria tem um epsilon e um R. Esse epsilon é chamado de força eletromotriz e esse R é a resistência interna. Então vamos discutir um pouquinho mais sobre o que é esse tal do epsilon aqui, ó, e o R então. Então vejamos. Então o que nós tínhamos anteriormente era o seguinte: primeiro, o circuito nosso anterior, ele era um circuito que estava aberto. Então a corrente era nula e a voltagem da bateria era de 9 volts. E agora nós temos um circuito onde a corrente é 0,21 amperes e a voltagem de 7,4 volts. O que você pode afirmar? Você pode afirmar então que essa bateria ela não está entregando mais 9 volts para o circuito. Ela está entregando quanto? Ela está entregando 7,4 volts. Aí você fala assim, poxa, mas espera aí, mas para onde foi esse 1,6? Ele entregava 9 antes, agora teoricamente ela está entregando agora na prática 7,4. O 1,6 volts estão nessa resistência interna aqui, ó. Então esse resistor interno ele está consumindo 1,6 volts de DDP nessa situação que aqui se encontra, tá? Então se eu inclusive tenho a voltagem no resistor e se eu tenho a corrente, eu também inclusive posso até calcular a resistência interna, né? Basta pegar a resistência interna e a voltagem sobre a corrente. A voltagem seria 1,6 e a corrente 0,21, né? Se a gente colocar aqui 1,6 por 0,2 mais ou menos, seria então em torno de 8 ohms que a gente tem de resistência interna, tá? Muito bem. Então agora nós vamos então falar qual que é a diferença. Então o que acontece? A bateria ela tem uma coisa que a caracteriza chamada de força eletromotriz. No caso seriam os 9 volts lá. Porém, no nosso caso aqui agora, a bateria forneceu quanto? 7,4 volts, né? Perdão, 7,6. Então isso é a voltagem que ela forneceu. E o tanto que diminuiu, quer dizer, você tinha 7,4 aqui 9, então diminuiu um tanto. Esse tanto aqui chama-se DDP na resistência interna. E aí a gente pode então escrever, né, a equação da voltagem da bateria a voltagem da bateria é a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Então vamos tentar entender. Força eletromotriz é então o valor da voltagem que eu leio quando eu ligo um voltímetro nos extremos de uma bateria e essa bateria não se encontra ligada no circuito, não passa corrente por ela. Então sem corrente passando por ela, então o que você lê é a força eletromotriz. Então veja bem, olha para essa equação. Essa equação, se você tem um circuito aberto, essa corrente é igual a zero. Se essa corrente é igual a zero, esse termo aqui é igual a zero. Então a voltagem da bateria é a força eletromotriz. Então se você pega uma bateria sem ligá-la no circuito e liga um voltímetro nela, então o que você lê naquele instante é a chamada força eletromotriz, que é dependente exclusivamente dos materiais que constituem aquela bateria. Uma vez que você liga essa bateria no circuito e passa a corrente, aí você não lê mais a força eletromotriz. Então o que o voltímetro vai nos fornecer é a chamada diferença de potencial ou voltagem. Muito bem. E aí a gente tem uma comparação curiosa, né? A comparação interessante, curiosa é o seguinte: quando alguém trabalha numa empresa, essa pessoa ela tem um salário bruto, né? Ela ganha 10 mil reais por mês.
Porém, existem os impostos, e os impostos, evidentemente, ficam retidos. Então, quando a pessoa vai tentar sacar o salário dela, ela vai ter sempre um valor do salário menor do que o salário bruto dela, né? Então, ela tem lá R$1.000 de impostos, então essa pessoa vai realmente gastar, na verdade, vai adquirir um salário que é em torno de 9.000. Então, 9.000 é o salário líquido, que é o salário bruto, que é 10.000, menos impostos em torno de R$1.000. É uma situação muito semelhante com a DDP da bateria. Quando você tem uma bateria que está ligada no circuito, que está funcionando, então a DDP é simplesmente a força eletromotriz menos aquilo que se perde devido à resistência interna daquela bateria, né? Muito bem, e com isso nós vamos chegar nessa equação. Então vamos lá. Então a voltagem da bateria, nos extremos da bateria, é a força eletromotriz, chamado epsilon, essa letrinha 1 epsilon, menos a resistência interna vezes a corrente. Então num circuito aberto, então não tem corrente. Então a voltagem é a força eletromotriz. Ok. Quando a bateria ela é supernova, então essa resistência interna dela é nula. Se a resistência interna dela é nula, então a voltagem também é a força eletromotriz. Esse epsilon, portanto, ele só depende dos materiais dos eletrodos, da pilha, né, da bateria. Para pilhas novas ou velhas, o epsilon é sempre o mesmo, né? E as baterias são caracterizadas então por dois valores, né? A força eletromotriz e a resistência interna, tá? Apesar da resistência interna variar com o tempo, nós vamos pegar um circuito onde eu vou tirar uma foto dele e falar, ó, a resistência interna daquele circuito é um valor constante. Perdão, a resistência interna daquela bateria é um valor constante, tá? Muito bem. Aqui só para a gente lembrar, também isso aqui apareceu no capítulo anterior, os vários materiais que podem constituir os eletrodos, e aqui são os potenciais, né, padrão dele, para potencial de oxidação, redução, onde a gente tem alguns positivos, outros negativos, ok? Então isso aqui é para poder lembrar, aí lembra sempre, quando eu tenho lá uma bateria de lítio, né, e de, por exemplo, lá sei lá, prata, aqui, ó. Então o que vai acontecer? Se eu pegar uma bateria de lítio e prata, eu vou pegar esse potencial de cima menos esse potencial de baixo para achar a força eletromotriz da bateria. 3.04 menos 0,80 vai me dar então 3.84 volts de força eletromotriz de uma bateria de lítio e prata, tá? Bom, então por último a gente vai então finalizar definindo a força eletromotriz. A força eletromotriz então corresponde à razão entre o trabalho para se levar uma carga de 1 coulomb do polo negativo ao polo positivo, tá? Esse trabalho tem que estar dividido, evidentemente, a razão aqui, ó, essa força eletromotriz é a razão do trabalho feito pela carga. Então você vai dividir. Se eu tenho, então, portanto, uma bateria de força eletromotriz de 12 volts, né, então eu vou ter 12 joules por coulomb. Então cada coulomb que é levado do polo, no caso, polo negativo ao polo positivo, ele vai ganhar 12 joules de energia para poder perder no circuito. É isso aí. Essa é a primeira de 3 aulas sobre esse capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Muito obrigado e um abraço.